Oi, galera, eu sou Domila Pazini, eu faço doutorado na Unicamp, né? Sou do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, vinculada no estudo de gênero do PAGU. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa e como que ela vai sendo, né, articulada com essa questão do Covid-19. O título, né, desse meu trabalho que estou apresentando chama Haitianos em Tijuana, México, Mobilidades em Contexto de Covid-19. Bom, esses haitianos, né, que eu estou fazendo pesquisa, né, que moram em Tijuana, são haitianos que estavam no Brasil, né, vieram para o Brasil a partir de 2010, e em 2016 começaram a sair daqui, né, no meio da crise econômica que estava tendo, crise econômica, crise política, eles começaram a sair. E aí eles fizeram, né, o que eles chamam de caminho. Então eles saíram do Brasil e foram passando por diversos países, né, por terra, até chegar no México. Então, né, quando eles começam a chegar lá, que é 2016, eles, eles fazem isso porque, né, para cruzar até os Estados Unidos, eles estavam indo para os Estados Unidos porque era vigente, né, o status de proteção temporal, que, né, permitia que eles conseguissem entrar, né, nos Estados Unidos e tudo mais. Só que aí, em setembro de 2016, esse programa é cancelado, né, e aí começaram as deportações e, e muitos haitianos resolveram ficar em Tijuana para não correr o risco de ser deportado, né, e ter que voltar para o Haiti. Então, como tinha, né, esse programa nos Estados Unidos, quando eles chegavam na fronteira sul do México, eles recebiam um documento que permitia que eles cruzassem o país, né, cruzassem o México com meios, ah, como se diz, convencionais, né, com ônibus e tudo mais. Companhias de ônibus, né, teve casos que eles fretaram ônibus para cruzar, já que estavam indo em várias pessoas, né, um grupo grande de pessoas. E isso é uma coisa que diferencia bastante, por exemplo, dos centro-americanos, que por fazer isso de forma indocumentada, eles acabavam ficando expostos, né, a mais violência. Então, tipo, tem desaparecimento, tem sequestro e tudo mais. Então, esse é o tipo de coisa que eles conseguiram evitar no trajeto do México, né? Durante o caminho, isso não aconteceu, né? Eles ficaram expostos a vários tipos de violência. Então, em 2018, que quando eu cheguei para fazer o trabalho de campo em Tijuana, né, comecei a pesquisa com os haitianos que estavam lá, e também trabalhando junto com organizações, tive acesso também com a primeira caravana dos centro-americanos que chegaram, né, na cidade, porque minha pesquisa foi com os haitianos, né, mas não tem como pensar na questão dos haitianos isolada, né? Tijuana é uma cidade que circula muitos migrantes. Então, chega esse primeiro grupo de centro-americanos, e aí eles vão dar de cara com um programa dos Estados Unidos, que chama Tolerância Zero, né, que quem cruza é mandado para os centros de detenções, né, que foi a época que separaram né, os filhos dos pais, que as crianças ficavam sozinhas e tudo mais. Enfim, então muitas coisas mudaram, né, desde quando eu saí de Tijuana em 2018. Então teve a pressão dos Estados Unidos para o México barrar a entrada dos migrantes, e aí, pensando no caso dos haitianos, eles que a princípio tinha aquele documento, né, que podiam cruzar, eles já não podem mais. Então, em 2019, né, quando eu voltei para Tijuana, e conversei com algumas pessoas que eu já tinha, né, que eu já vinha conversado desde 2018, e eles estavam falando que as pessoas que eles conheciam, familiares e tudo mais, eles estavam chegando e estavam ficando presos nos centros de detenções, lá no sul do México. E aí, o que acontece, né, no decorrer do ano de 2019, o México criou, né, com essa pressão de barrar a entrada e tudo mais, criou as guardas nacionais, né, que com o discurso de garantir os direitos, eles acabam fazendo perseguições aos migrantes. Né? Então, por exemplo, em Tijuana, como que isso afetou? Né? Muitas pessoas
que estavam circulando no centro da cidade, pararam de circular porque eles falaram, bom, agora eu tô com medo de circular e de ser pego pela Guarda Nacional, né? Tem a questão racial, porque os haitianos, né, é a população negra, os haitianos e os africanos são a população negra de Tijuana, porque ela, né, é uma cidade que não tem muitas pessoas negras, então eles são facilmente reconhecidos, e aí, então tem essas, né, essas paradas da Guarda Nacional, e aí eles tentam parar de circular para evitar, né, ser detido. E teve casos, né, de que a Guarda Nacional, junto com a migração, entrava são como, tipo, um lugar que tem várias casas, então eles entraram, abriam, pediam documento de todo mundo, e quem não tinha documento era detido, né? Então, outra coisa que aconteceu também em 2019, né, que eu vi, né, de diferente lá em Tijuana, é o programa que chama MPP, né, que é Protocolo de Proteção ao Migrante. Né, que é isso? As pessoas dão a entrada, né, ao pedido de asilo nos Estados Unidos, só que aí tem que esperar isso no México. E aí, novamente, né, o discurso é de proteção, mas não oferece proteção nenhuma, na verdade. É ao contrário, acaba deixando eles expostos né, a outros tipos de violência, sem acesso, né, a estadia, a alimentação e tudo mais. Então, isso começa, né, tendo como alvo os centro-americanos, mas começa a valer também para outras nacionalidades. Então, né, ainda em 2019, eu conversando com um psicólogo de uma ONG de Tapachula, que é no sul do México, ele disse o seguinte, né, que quando Trump disse que os mexicanos iam pagar pelo muro, ele não quis dizer que os mexicanos iam pagar com o dinheiro, né, mas com a vida e com o território dos mexicanos. E que o México se tornou o próprio muro de Trump. Então, né, o México, né, em toda a sua extensão, se tornou o muro de Trump. Então, em 2020, né, com o Covid, esse processo de fechamento de fronteira, né, ele se intensifica. E se intensifica também outros problemas, né? A falta de trabalho, já que muitos lugares foram fechados, o problema com acesso à saúde, né? E sem trabalho eles não conseguem ter acesso à moradia e não conseguem comer. E aí, né, eu com uma organização de Tijuana chamada Espaço Migrante, a gente começou a avaliar um survey que eles começaram a aplicar em abril e continuam, né, aplicando esse survey. E a gente vê dois grupos principais, assim, de imigrantes, né, que são os que chegaram lá, que já estavam mais ou menos, né, estabelecidos, e os que estão chegando. E o problema, né, e essas questões perpassa, né, os dois grupos, né, a questão do trabalho, o acesso à saúde e dificuldade. Então, tipo, a dificuldade de acesso à moradia, tanto na questão de conseguir pagar o aluguel, como também, tipo, falta de albergue e tudo mais, pensando que, né, nesses lugares que tem os albergues já ficam mais difíceis de receber as pessoas, né, que estão chegando. Outro problema que aparece é a falta, né, de informação e o problema com idiomas, né, para entender, inclusive, o que está acontecendo nesses últimos meses, o que é esse Covid, como que você quais os cuidados que você pode ter. Então, por não ter, né, por Tijuana ser palco também, né, de chegada de não só de haitianos, mas de pessoas, né, vindo de vários países da África, então não tem tanto o acesso, né, às informações devido à questão do idioma. Né, muitas das entrevistas que eu estava lendo, que eu estava vendo, falam da questão de uma demanda de questões básicas de sobrevivência, né, que é
E aí eles falam, tipo, ó, que a gente quer sobreviver, a gente quer uma forma de sobreviver. E, enfim, o meu interesse, então, né, em participar desse projeto não é só falar sobre a questão de Tijuana, né? É falar sobre a questão de Tijuana, mas também um convite para pensar na situação dos imigrantes, né, de uma situação, de uma forma geral, sobretudo aqueles que ficam à margem, né, das políticas de ajuda de vários países nesse contexto do Covid. E, e além disso, né, pensar que não só é intensificado, né, os problemas, mas também as questões de racismo e xenofobia, né, com esses grupos, no que diz respeito também aos auxílios, né, ou a possibilidade de oferecer auxílios aos migrantes, às comunidades migrantes. Bom, é isso. Eu gostaria muito de, né, agradecer essa possibilidade de falar um pouco da minha pesquisa e né, fazer esse convite para as pessoas pensar a questão dos migrantes de uma forma geral. Queria agradecer a organização do projeto Gênero e Desigualdade e a comissão editorial do Momento Covid. É isso.